Olá, mais uma vez, muito boa tarde. Estamos de volta com o nosso programa Visão ao Meio-Dia. E este programa vem neste horário para abrir a sua visão, para que você possa ter a sua palavra com Deus. E com isso, nós convocamos diretamente de Londres, da Inglaterra, o nosso pastor-presidente Ivo Gonçalves. O nosso tema hoje é o poder da oração, né? Pastor, na verdade as pessoas oram, mas qual que é o efeito da oração diante de Deus, o poder desse efeito da oração diante de Deus? Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos, que a paz esteja com todos vocês, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que Deus te guarde e te proteja. Esse é um tema muito importante na vida de muitas pessoas. E Deus, Ele incentiva nós a orar, a buscar a Deus. Só que você precisa entender o que acontece no mundo espiritual quando você ora. A oração da fé. A Bíblia diz que a oração da fé ela é eficaz. Então você precisa entender o poder da oração. E eu quero trazer para você uma palavra muito importante. A palavra está no livro de Apocalipse, capítulo 8. Dobra a tua atenção nessa palavra para que você entenda. A Bíblia diz assim, olha, quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. E veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu da presença de Deus fumaça do incenso. Presta atenção, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou-o à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Olha que interessante. Deus nos revela o que acontece quando é uma oração é direcionada a Ele. Você precisa entender aqui 3 coisas que podem mudar a tua vida de oração. 3 revelações que é muito importante para você. A Bíblia diz que quando o Cordeiro, que é Jesus, quebra o 7º selo, a Bíblia diz que acontece algo. A Bíblia diz que houve silêncio no céu. Estranho, porque a Bíblia vai dizer sempre que os anjos ficam dia e noite, dizendo santo, santo, santo. Mas de repente, a Bíblia vai dizer que de repente, por meia hora, houve silêncio. É como se tivesse sido 1 minuto de silêncio. Quando você vai no estádio, em algum lugar, quando eles querem homenagear alguém, eles fazem 1 minuto de silêncio. A Bíblia diz que ali no céu houve meia hora de silêncio. E ele diz assim, olha, então vi os 7 anjos que estão em pé diante do trono, e lhe foram dados trombetas. Você sabe que trombetas na Bíblia significa para você se preparar para a batalha. Só que antes de se preparar para a batalha, a Bíblia diz que houve meia hora de silêncio. Por que houve meia hora de silêncio? Porque antes de Deus fazer qualquer coisa, você vai ver as 7 trombetas, vai trazer os 7 juízos de Deus na terra. Antes de Deus trazer os 7 juízos dele na terra, a Bíblia diz que ele para ouvir a minha a sua oração. Ele para ouvir as nossas orações. Você precisa entender, a Bíblia diz que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele vai até Abraão. E a Bíblia diz que Abraão começa a interceder. Quer dizer, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Deus disse, não destruirei por amor dos 50. Ou seja, Deus é um Deus que ouve a oração. Ouve a oração daqueles que são fiéis a Ele. A primeira coisa que você precisa entender é isso. A primeira coisa que você precisa compreender na sua vida é isso. A sua oração, quando chega diante de Deus, chega diante do Senhor, pode ter certeza que Deus vai ouvir ela.
A Bíblia diz que, de repente, a segunda coisa que você precisa entender, que ele vê um anjo, e esse anjo vai até o altar com um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos. A segunda coisa que você precisa entender, o que é a oração? A oração, ela sobe como um incenso. Vou repetir, a oração, ela não sobe com palavras, ela sobe com incenso. Você sabe o que é incenso? O incenso é um cheiro agradável que você cheira. Quando você ora, quando você busca a Deus, Deus sente o cheiro das tuas orações. Deus sabe quando você está sendo sincero ou não. A Bíblia diz que aquele incenso, ele sobe diante de Deus. Aquele incenso, ele é misturado com as orações dos santos. É isso que você precisa compreender. É por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar, nem pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós. Quando você ora, você busca a Deus, as suas orações se transformam em incenso. Isso está na Bíblia. Então, quando Deus sente o cheiro das tuas orações, quando Deus vê sinceridade nas suas orações, Deus responde você. E como que Deus responde? A Bíblia vai falar sobre o terceiro segredo aqui. A Bíblia diz que aquele anjo, ele pega um incenso e agora ele vai no altar. Então ele pega o incenso com as orações e ele vai no altar, e a Bíblia diz que do altar ele vai tirar fogo. E ele mistura o fogo com o incenso e lança sobre a terra. Ali era a resposta da oração. Lembra quando Elias estava desafiando os profetas de Baal? Eles ficaram de manhã até meio-dia orando, buscando, mas as orações deles não subia. Por quê? O cheiro era ruim. Por que não subia? Porque tinha pecado, tinha coisas erradas. Por isso que a oração deles batia no teto e voltava. Mas a Bíblia diz, quando Elias vai orar, ele conserta o altar e ele faz uma oração. Aquela oração sobe nas narinas de Deus. E aquelas orações chegam diante de Deus. E aquelas orações se transformam em fogo que desce sobre o altar. Essa é uma oração de um homem e de uma mulher de Deus. Quando você ora, quando você busca sinceramente, Deus pega as suas orações, sobe diante dele, transforma ela em fogo e desce na terra. É isso, é o poder da oração. É isso que você precisa entender. Quando você crê no poder da oração, ela sobe como um incenso, mas desce como fogo. Vou repetir. Ela sobe como incenso, mas desce como fogo. Então, quando você ora, a sua oração, ela sobe, mas volta diferente. Então, não pare de orar, de buscar, de clamar. Porque enquanto você ora, Deus envia fogo, salva a tua casa, salva a tua família. É por isso que você precisa entender na Bíblia, que a Bíblia vai dizer, quando João Batista pregava, ele dizia, eu batizo com água, mas é aquele que vem mais poderoso que eu, ele vai vir com fogo. Em Atos capítulo 2, quando a igreja estava reunida, estava orando, buscando a Deus, Deus respondeu com fogo. A oração desceu com fogo, línguas de fogo. Onde há muita oração, há muito fogo. Onde há muita oração, há muito poder. Onde há muita oração, o fogo desce. Deus opera, batiza com o Espírito Santo. Sabe que muitas pessoas hoje, muitas igrejas não têm batizado pessoas com o Espírito Santo. Porque as orações
não tem subido como incenso, tem batido no teto e voltado. Mas quando a oração é sincera, o fogo desce. Pessoas são batizadas, pessoas são curadas, pessoas são transformadas. Esse é o poder da oração, que todas as pessoas precisam entender. Que Deus abençoe você, abençoe as tuas orações, que as suas orações continuem subindo como incenso, porque Deus vai responder com fogo, porque Ele é o Deus de Elias, e Ele não mudou. Que Deus abençoe sua vida, abençoe tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Pastor, mais uma pergunta aqui. Como fazer a oração certa, pastor? A Bíblia diz, é importante você entender isso. A Bíblia diz que Elias, ele era um homem comum como nós, mas ele orou, ele foi fervoroso nas suas orações. E a Bíblia diz que Deus respondeu ele. Existem muitas pessoas que oram agora, mas amanhã ele já esqueceu das suas orações. Por quê? Porque não tem fé, não há sinceridade. Jesus fala a história de uma viúva, uma parábola, que uma viúva ia todos os dias até o juiz e dizia, por favor, faz justiça comigo. Jesus disse, eu vou fazer justiça. Isso é oração. A oração, ela não tem que tocar somente a Deus. Ela tem que tocar você. Você tem que saber o que você está pedindo. Senão você ora à toa. Você tem que saber se você tem fé para orar pelaquilo. Tem pessoas que oram, mas não tem fé para aquilo. Como que eu sei? Amanhã elas já esqueceram. Amanhã já não busca mais. Ela não persevera em oração. Quando você crê, enquanto você não recebe, enquanto o fogo não cai do céu, você não para de orar. Olha Daniel, no 21º dia, o anjo aparece para ele, Daniel, no primeiro dia que você orou, Deus ouviu tuas orações, só que houve uma batalha no céu, mas eu vim te trazer a resposta. Isso é oração. Tudo que eu recebi na minha vida foi através de oração. Coisas que eu orei há 15 anos atrás, 20 anos atrás, que continuo orando até hoje, estou recebendo hoje. Por quê? Porque eu creio. Então, quando eu dobro meus joelhos, eu não dobro à toa. Eu dobro para falar com Deus. Quando você entende quem é Deus, você não dobra seus joelhos à toa. Você olha com fé, ora com fé, com a certeza da resposta. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas eu tenho certeza que as minhas orações estão lá no altar e uma hora ela vai descer como fogo. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém. E nós voltaremos amanhã, novamente, com o programa Visão ao Meio-Dia. E a Igreja Visão do Evangelho em Ribeirão das Neves está nesse endereço aí abaixo na tela, na cidade de Franca também nesse endereço. Convidamos você a vir conosco, estudar e conhecer a palavra, principalmente abrindo a sua visão. Então, até amanhã.